Então, nós vamos estudar a segunda parte do recurso especial extraordinário e, em seguida, fazer o Kahoot de tudo que nós vimos. Deixa eu só ver aqui. Não, não é esse slide. Tem um slide novo da segunda parte. Recursos. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu coloquei aqui, primeiramente, o que nós estudamos na aula passada. Tá? Então, nós estudamos alguns exemplos de recursos especiais julgados pelo STJ, alguns exemplos de recursos extraordinários julgados pelo STF, para familiarizar vocês com esses recursos, né? E, dentro dessa lógica, também acabamos debatendo a importância desses dois tribunais superiores, né, do STJ e do STF, uniformizando a jurisprudência, sanando divergência entre tribunais e tendo a última palavra, né? O STF em matéria constitucional e o STJ em se tratando de lei federal. Estudamos também os requisitos de admissibilidade, que são comuns ao recurso especial extraordinário, além daqueles todos, né? Todos os requisitos que se aplicam a qualquer recurso, tem ainda mais 3 requisitos específicos do recurso especial extraordinário: esgotamento, não discussão de provas, fatos, né? E pré-questionamento. E vimos um requisito de admissibilidade que é exclusivo do STF, né? O recurso extraordinário, que é a repercussão geral. E aí, hoje, o que a gente vai estudar? Para entender o que a gente vai estudar hoje, é preciso ter em mente o seguinte: a Constituição Federal, ela não tratou, por exemplo, de apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração. Quem tratou desses recursos foi o CPC. Mas tem 2 recursos que a própria Constituição regulamenta, que é o recurso especial e o recurso extraordinário. A própria Constituição, no artigo 102 e no artigo 105, fala desses recursos. Então, gente, como é a Constituição que decidiu criar esses 2 recursos, ela é que diz o cabimento do recurso especial e do extraordinário. Então, a gente vai estudar primeiro, nessa parte constitucional, já de forma mais específica, o cabimento, o que pode ter no mérito aí da discussão do recurso especial extraordinário. E a Constituição, ela não trata do procedimento do recurso especial extraordinário. Quem trata do procedimento é o CPC. Então, na segunda parte da aula, a gente vai estudar o procedimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, vamos lá, vamos começar primeiro com o cabimento, que está na própria Constituição Federal, no artigo 105, inciso 3. O cabimento do recurso especial. Então, vamos lá, gente. Cabe recurso especial contra o acórdão, né, em última instância, nos tribunais intermediários, né, TJ, TRF, etc. Quando este acórdão, aí letra A, contrariar um tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. O Fred Didier diz o seguinte, que negar vigência a um tratado ou uma lei federal é a mesma coisa que contrariar, que é a mesma coisa que não aplicar. Não aplicar. Então, a gente poderia trazer alguns exemplos aqui de acórdãos que não aplicaram uma lei federal. Não aplicar é a mesma coisa que contrariar, é a mesma coisa que negar a vigência àquela lei ou aquele artigo de lei. Então, vamos dar aqui um primeiro exemplo. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei federal.
E ele estabelece, lá no seu artigo 27, que o prazo prescricional para um consumidor entrar com uma ação pedindo dano moral, quando ele sofreu dano físico, é o que a gente chama de acidente de consumo, é de 5 anos. Tá? Se você for ler o Código Civil, dano moral, o prazo é de 3 anos. Mas o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que se for relação de consumo e você sofreu dano físico, o prazo lá é de 5 anos. Tá? Então vamos imaginar que um consumidor tenha se acidentado num parque de diversões, num shopping, caído uma estrutura na cabeça dele, na escada rolante do elevador lá da faculdade onde ele estuda, e ele tenha, sei lá, fraturado uma costela, ele tenha sofrido cortes no rosto e tudo. Relação de consumo, ou caído dentro do ônibus. E aí ele entra com a ação, pedindo dano moral, e a sentença julga improcedente, dizendo que ele entrou 4 anos depois, e que o prazo é de 3 anos. Aí ele entra com apelação, o Tribunal de Justiça mantém a sentença de improcedência, dizendo que houve prescrição. O que ele vai ter que fazer aqui, gente? Ele vai entrar com recurso especial para o STJ. Com base em qual a linha? A linha A. Porque o tribunal, o acórdão lá do tribunal, não está aplicando um dispositivo de uma lei federal. Está negando vigência, está contrariando um dispositivo que diz que o prazo prescricional é de 5 anos. Então, vai ser com base no inciso 3º, a linha A. Tá? Mais um exemplo aqui, gente. Aí, tá. Mais um exemplo aqui. O Código Civil, tem um artigo, que eu acho que é o artigo 950, quase certeza, que diz o seguinte: se você causar dano a alguém, tá? Mas a culpa for concorrente, ou seja, você teve uma parcela de culpa, mas a outra parte também teve, o valor da indenização que você vai ter que pagar não vai ser o valor cheio, o valor total da magnitude daquele dano, e sim um valor menor, levando-se em conta a proporção que a outra parte contribuiu para o dano. Então vamos imaginar aqui o primeiro exemplo. Um ônibus, ele está em alta velocidade, mas o sinal está verde para ele. E um pedestre está atravessando nessa rua, o sinal está verde. Eu posso dizer que houve culpa concorrente, porque ao mesmo tempo que o ônibus estava numa velocidade que não é permitida, também o pedestre estava atravessando a rua no momento em que não é permitido. Então, se fosse culpa exclusiva do ônibus, o valor da indenização do dano moral poderia ser 100, 200 mil, sei lá, dependendo do caso. Mas como nesse caso o pedestre também teve a sua parcela de contribuição, o juiz deve diminuir para 50 mil, para 60 mil. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro com um funcionário que trabalhava em alto mar, no navio. Ele foi mexer, ele trabalhava mexendo nas máquinas do navio. E ele foi mexer lá numa fiação, levou um choque e morreu. A família da vítima entrou com uma ação pedindo dano moral pela perda do ente querido. E o tribunal fixou o seguinte, que seria, em caso de morte, 150, 200 mil, mas que naquele caso eles iam reduzir para 80 mil. Por quê? Tinha o trabalhador que usar luva. Tinha que usar outros equipamentos de segurança e ele não usou. Então ele teve a sua parcela de contribuição para sofrer aquele dano. Mas também a empresa falhou, porque a empresa não tinha nenhum médico e nenhum equipamento de salvamento, de socorro, de primeiros socorros. E, portanto, ela está submetendo os empregados dela àquela situação, ela tinha que ter
algum aparato desse. Então se entendeu que havia a chance dele ser salvo. Se tivesse alguma estrutura mínima, que não é cara. Né? Um profissional de saúde com uma empresa de navegação dessa, equipamentos de primeiros socorros, ele realmente poderia ter sobrevivido, porque ele ficou agonizando durante algumas horas e aí veio morrer depois. Então o coração dele estava batendo ainda, dava para tentar salvar ali a pessoa com um respirador, com alguma coisa assim. Mas vamos imaginar, né, que nós tenhamos um caso também de culpa concorrente, vamos imaginar no Shopping Boulevard. Esse caso aconteceu na Bahia, tá? Mas vou dar um exemplo como se fosse do Shopping Boulevard. Tinha lá uma placa na escada rolante dizendo escada em manutenção. Uma placa lá dizendo escada em manutenção, uma plaquinha. E ela estava parada, não era para usar aquela escada. E uma criança saiu correndo, saiu da mão dos pais e subiu na escada e perdeu lá 4 dedos do pé, alguma coisa assim. Ainda bem, viva, né? Ficou viva, mas perdeu lá dedos do pé, infelizmente. Esse caso é um caso real, tá? Que inclusive está no livro do Sérgio Cavalieri. Ele coloca lá o número do processo. Só que acontece, nesse caso, culpa concorrente, gente. O shopping vai pagar a indenização porque o shopping tinha que ter, como ali é uma escada que está com defeito, ele tinha que ter não só uma plaquinha, ele tinha que ter um segurança ali, ele tinha que ter uma estrutura que impedisse mesmo. Porque, sei lá, tem gente que não sabe ler, tem criança, tem pessoas desavisadas mesmo, tinha que ter uma proteção melhor. Então o shopping vai pagar uma indenização. Mas também, levando isso em conta, a parcela de culpa dos pais, né, da criança. E são pessoas ali instruídas que deveriam ter tido esse cuidado. Então a indenização lá por perder 3 dedos do pé, digamos que fosse 100 mil, vai ser reduzida aí para 40, para 50 mil. E aí vamos imaginar que eu seja advogado do shopping, tá? E aí o tribunal se nega a aplicar a culpa concorrente, aplicando lá a magnitude total do dano sem levar em conta a culpa concorrente. O que eu vou fazer, gente? Eu vou entrar com recurso especial. Tá? E está contrariando uma coisa expressa que está no Código Civil. Tá? Temos também, na parte lá do Código Civil, nós temos uma parte dedicada lá a alimentos. E diz o Código Civil que os parentes podem pedir alimentos uns aos outros. Fala exatamente isso. Os parentes podem pedir alimentos uns aos outros que necessitem para sobreviver. Ou seja, não está dizendo que só os filhos podem pedir alimentos para os pais. Os pais também, na velhice, não tendo condições para pagar um plano de saúde, uma enfermeira, podem pedir para os filhos que têm condições. E também, se os pais morreram, eu posso pedir para os avós. Se os avós morreram, eu posso pedir para os tios. Se os tios morreram, os pais morreram, ou estão em situação de rua, de miséria, eu posso pedir para um primo. Tá? Então, vamos imaginar esse caso aqui. Ó. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar aqui João e Maria são pais da Isabela. Tá? João e Maria são pais da Isabela. A Maria tem uma irmã que é a Madalena. E a Madalena tem uma filha chamada Ivete Zangado. Aí, em razão dessa Covid-19, infelizmente, os pais da Isabela morreram. Tá? Infelizmente, a tia dela morreu, Madalena. Só que a Isabela tem 14 anos, ela precisa de um teto para morar, ela precisa de uma comida, ela precisa de uma escola, ela precisa sobreviver. E ela entra com ação de alimentos contra a Ivete Zangado, que é prima. Primo é um parente colateral de 4º grau.
Então, vamos lá para o Código Civil. Vamos lá para o Código Civil, para poder entender melhor essa hipótese. Vamos lá. Código Civil de 2002. Olha só. O Código Civil de 2002 diz assim: podem os parentes pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para sobreviver. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem pede e dos recursos, né, das possibilidades de quem vai pagar. Só que olha só o que diz aqui. Que o direito a pedir alimentos recai no parente de grau mais próximo. Só que diz aqui que vai recair a obrigação no de grau mais próximo. Ou seja, se seus pais são vivos, você não pode pedir para os avós. São vivos ou não tem situação de miséria, né? Se tem os seus avós, você não pode pedir para a tia. Se tem a tia, você não pode pedir para a prima. Mas se realmente as pessoas morrerem ou estiverem em situação de miséria, você vai poder ir para o próximo grau. Aí vamos pensar dessa forma. Vamos pensar que neste caso, né, da Ivete Zangalo, a Isabela peça para a Ivete Zangalo os alimentos. E o Tribunal de Justiça diz que não pode pedir alimento assim para o primo. O que a Isabela vai fazer? Vai entrar com recurso especial para o STJ dizendo que o tribunal negou a aplicação de uma lei federal, o Código Civil, gente. Tá bom? Então, esses são alguns exemplos da primeira hipótese de cabimento do recurso especial. A segunda hipótese de cabimento do recurso especial é quando o acórdão, né, do Tribunal de Justiça ou do TRF é quando o acórdão do Tribunal de Justiça ou do TRF ele der preferência a um ato de governo local em detrimento da lei federal. Então, vamos dar aqui um exemplo para vocês. Peraí. Vamos dar aqui um exemplo. O Código de Defesa do Consumidor diz que, no artigo 18, parágrafo 6º, salvo engano, que todos os produtos e serviços inseridos no mercado de consumo, eles só podem ser vendidos se eles estiverem de acordo com as normas técnicas da ABNT, do Inmetro e do Cometro. Isso é muito importante, tá? Quanto mais normas técnicas um país tem, melhores são os produtos e os serviços que aquele país tem. Por exemplo, o Brasil, eu já li isso, e eu, inclusive, tinha numa aula minha esses dados, mas é mais ou menos assim. O Brasil tem 1000 normas técnicas. Como construir um prédio, como construir um brinquedo, como fazer essa garrafa, como construir uma caixa d'água, como fazer uma panela. Normas técnicas de segurança e qualidade. Né? O Japão, os Estados Unidos, tem 10.000 normas técnicas. É por isso que lá as coisas são melhores. Eu lembro quando eu sou fanático por garrafinha térmica. Eu sou fanático por garrafa térmica. E eu lendo, né, descobri que tem garrafa térmica que você coloca um café e ela fica 48 horas com café quente. Tem garrafa térmica que você coloca uma água gelada, fica 48 horas água gelada. Que a qualidade é absurda.
No Brasil tem? Não. E aí, quando eu estava em Boston, eu fui num shopping lá, digamos, $60 lá tinha essa garrafinha lá dessa marca. Aí eu comprei, fiquei feliz da vida, amarela assim, grande, bonita. E aí eu ficava o dia todo na rua, na biblioteca lá da faculdade, e eu levava o café, e aquele café durava o resto do dia inteiro, né? Mas porque lá tem muitas normas técnicas. E aí o dia mais triste dessa viagem foi que eu fui andar de metrô, fui comprar o ticket do metrô, deixei em cima do metrô esse copo que eu andei não sei quantos quilômetros para comprar e eu perdi o copo. Perdi o copo. E aí depois não tive mais tempo de voltar, era tipo um Walmart da vida, numa cidade tipo Ananindeua, Belém Ananindeua. E aí o que acontece? Imagine que um prefeito ou que um governador edite um decreto lá, permitindo a construção de caixa d'água, uma espessura no material X que está em desacordo com essas normas técnicas. Aí o consumidor entra com a ação, pedindo o dinheiro de volta, pedindo a rescisão, e o Tribunal de Justiça diz que não, que o que vale é o decreto do prefeito, do governador, não o Código de Defesa do Consumidor. Então aí ele está dando preferência a um ato de um governo local em detrimento de uma lei federal, né? Ou outro caso interessante, o que diz o CPC? O CPC é uma lei federal. Ele diz que se o meu recurso, ele se eu não paguei as custas do recurso, eu tenho que ter o prazo de 5 dias para complementar essas custas. Ou para pagar em dobro, né? Aí, digamos, tem uma resolução, uma recomendação do prefeito, do governador, que a justiça está muito morosa, que não é para dar essas oportunidades. E aí o meu recurso não é conhecido, etc. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com recurso especial, que aí está violando a lei federal, dando validade a um ato de um governo local. E a terceira hipótese de cabimento do recurso especial, para mim, é a hipótese mais rica, mais interessante, tá? Porque ela não tem a ver com um acórdão que nega aplicar uma lei federal, que se nega a dar aplicabilidade a um dispositivo de uma lei federal. Não é isso. E para mim é a hipótese mais rica. Essa hipótese, que é o inciso terceiro, é quando o Tribunal de Justiça, né, ou o Tribunal Regional Federal, der à lei uma interpretação diferente do que outro tribunal deu. Para mim, essa é uma hipótese rica de cabimento do recurso especial, porque ela traz o brilho que é de um tribunal superior dar a interpretação qual a correta entre esses dois tribunais aqui. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. O sujeito aqui em Belém, ele é idoso, é um sujeito idoso, cardíaco, um monte de coisa. E ele fica 2 horas na fila de um banco. Caixa Econômica. Fácil, ficar 2 horas na Caixa Econômica é brincadeira. E aqui eu não estou falando da época de pandemia, tá? Eu não estou nem falando da época, eu estou falando da época normal mesmo da vida. É muita fila, é muita gente. E aí o Tribunal de Justiça do Pará, ele diz o seguinte, que não cabe dano moral, isso é um mero dissabor. Qual o dispositivo da lei federal ele está interpretando? O artigo 186.927, que diz que quando existir dano, ainda que seja moral, exclusivamente moral, cabe indenização. E ele está dizendo que isso não é dano. Ficar 2 horas na fila de um banco faz parte da vida, que é um mero dissabor. Ele não está negando a aplicação de uma lei. Ele está dizendo o seguinte, a minha interpretação do que é dano indenizável não pode considerar que seja indenizável situações do cotidiano. Daqui a pouco você está lá na faculdade, na face, e o elevador para, você tem que descer de escada, você vai dizer que isso é dano moral. Daqui a pouco um vizinho não te dá bom dia, você vai dizer que isso é dano moral. E aí disse o Tribunal de Justiça do Pará que para ser dano moral tem que atingir uma intensidade, né, mais forte, que destoe das situações do cotidiano. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo tem 2.000 já
2.000 acórdãos, dando dano moral, considerando que isso é um dano numa intensidade suficiente, inclusive para desestimular que os bancos atrasem. Eles têm que ter essas condenações para eles contratarem mais funcionário, para desestimular aquele tipo de conduta. Além disso, é possível considerar que é um dano se você for olhar que a saúde mental também é um bem jurídico e que aquilo ali fere o bem-estar da pessoa que programou o seu dia para fazer isso, aquilo, outro. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo concede a indenização. Aí digamos que aqui em Belém eu seja advogado desse consumidor que perdeu a sua causa. O que eu posso fazer? Eu não posso dizer que o acórdão não aplicou uma lei. Ele aplicou a lei, mas com uma interpretação dele. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com recurso especial, alegando para o STJ, não que o tribunal lá da minha cidade, do meu estado se negou a aplicar. Não, só que a interpretação que ele deu foi uma interpretação diversa de outro tribunal. Pode ser de outros tribunais ou apenas de um tribunal. Aí o STJ vai dizer, me dá isso aqui que eu vou julgar. Eu vou acabar com essa história. Eu vou dizer se cabe ou não dando moral aqui nessa situação. É uma situação que é uma lei federal, e é uma interpretação de uma lei federal que afeta o Brasil inteiro. Então me dá aqui eu que sou o intérprete máximo da lei federal. Outro exemplo. O que eu vou falar agora, gente, é fictício, tá? Porque eu não li o processo, mas eu vou inventar uma história desse processo, que pode até ser verdadeira, tá, gente? Ou pode ser mentirosa. Do Tribunal de São Paulo é verídico. Pessoal do Tribunal de São Paulo é verídico. Tem, inclusive, no YouTube uma reportagem que já tem 2.000 acórdãos do TJ de São Paulo condenando os bancos. Verídico, tá? Agora, este que eu vou falar não vou dizer que é mentira, porque pode ser verdade, que é o caso do Gugu. Só que, como corre em segredo de justiça, é leviandade minha dizer que o que eu estou falando é verdade. Mas pode até ser verdade. Inclusive, eu acho que é verdade. Tá? Mas eu já estou deixando claro que é uma suposição. Tá? Vamos imaginar que o Gugu, ao longo dessas décadas todas, tenha tido essa relação com a Rose, viajando junto, em família, dando entrevista em jornais, como se ela fosse a esposa dele, apesar deles nunca terem se casado no papel, etc, etc. Eles tinham uma convivência quase como se morassem juntos, porque passavam um tempo nos Estados Unidos, inclusive quando ele morreu, ela estava lá do lado dele. Então, eles passavam muito tempo juntos, viajavam juntos, férias e tudo. Apesar de que eu acho que, dependendo da maturidade da pessoa, você pode ser divorciado ou não ter nada com a pessoa. Por que não passar as férias juntos com a sua ex-mulher e os seus filhos, em prol dos filhos, né? Claro que isso exige um nível de maturidade de uma vida que é raro de ter, né? E difícil da gente se colocar nessa situação. Qual é o problema de você... Ou como a Luciana Gimenez fez agora, né? Ela se divorciou do marido, mas ela é uma pessoa muito madura, né? Aparenta ser uma pessoa muito madura, o marido dela também. O que eles fizeram? Como está no período da pandemia, eles se divorciaram e eles estão morando na mesma casa, porque não tem como vender, ninguém vai querer comprar, porque vai ter que fazer mudança, vai ter que contratar e está no período de lockdown. Então eles vão ficar até dezembro morando na mesma casa, cada um está num quarto. Aí eles estão divorciados. E os filhos lá exigem uma maturidade enorme. Eu acho até possível. Vamos imaginar que o Gugu nunca viu ela como companheira, nunca beijou ela na boca, nunca teve uma relação amorosa com ela. Teve um filho lá com inseminação artificial. Talvez seja possível ter uma relação como essa sem configurar o meu estado. Mas vamos imaginar que ele tivesse essa relação amorosa com ela e preenchesse todos os requisitos da união estável. Mas, ao longo dessas décadas, tem provas nos autos de que ele teve várias relações com outras pessoas. Tá? Relações homoafetivas. Ele viajou junto com outro rapaz, ele namorou com outro rapaz. Isso está provado nos autos, que corre segredo de justiça. Está provado que ao longo desses anos ele teve várias relações
em off, por causa dessa sociedade que a gente vive preconceituosa e ultraconservadora, ele quis viver isso sempre em off. E aqui uma suposição, tá? Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, vamos imaginar também, tudo isso é suposição, diz assim, olha, ele até tinha uma relação com ela pública, duradoura, contínua, com o objetivo de construir família. Mas o fato dele ter relações amorosas ao longo desses anos impede que reconheça a união estável. Essa é a minha interpretação da união estável. Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí teve um outro tribunal do Rio Grande do Sul, que é um tribunal mais progressista, né, do Paraná, que diz que não interessa a pessoa trai se ela não trai. Se estão preenchidos os requisitos, a relação é pública, é duradoura, é contínua, tem o objetivo de ter planos em comum. Não interessa se ele traía, se não traía, se traía com pessoa do mesmo sexo, se traía com pessoa do sexo diferente. Não interessa se trai, se não trai. Isso não é bigamia, não tem a ver com bigamia. A traição não pode afastar os direitos. Por exemplo, o casamento não é equiparado à união estável? Não é tudo equiparado? Então, se uma pessoa que é casada e traiu uma vez e outra, e traiu da vida inteira, e na hora de se divorciar, vai dizer, ah, não, mas eu te traí, então eu não vou te dar metade de nada, porque eu te traí, então tudo que eu comprei é meu, então, porque não tinha casamento. Não, então se o casamento é igual à união estável, também na união estável, não interessa se ele teve viajou com um rapaz, viajou com outro rapaz, teve uma relação sexual com outro. Não, interessa é que com ela é que a relação era pública, duradoura, contínua, com o objetivo de constituir família. Tá? Foi colocado aqui. Boa noite, Ketson. E aí o Tribunal de São Paulo tem outra interpretação. O que o advogado do Gugu, da Rose Miriam pode fazer? O Nelson Williams, né? Ele pode entrar lá com recurso especial. Ele não vai poder argumentar que o juiz, que o Tribunal de São Paulo negou a aplicação da lei, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Código Civil, lá da união estável. Só que ele interpretou de um jeito que não é possível ter união estável tendo relações paralelas com outras pessoas, em off. Então, o fundamento do recurso especial não vai ser a linha A e B, vai ser a C, de que outro tribunal já reconheceu em uma situação semelhante que sim tem união estável. Não interessa se tem traição, se tem relação paralela. Né? E vocês já estudaram direito de família, pessoal? Aí na faculdade? Não. Debatam isso, porque não é minha área, né? Direito de família. É uma questão muito interessante. Debatam isso, porque tem para os dois lados, argumento para os dois lados. E o pessoal fala assim, ah, não, se ele teve relação, viajou com um rapaz, não, então não tem união estável. Não tem nada a ver, na minha opinião, não tem nada a ver isso. Porque as outras relações não eram públicas. E tem mais uma coisa. Vamos partir do pressuposto que o Gugu nunca tenha beijado na boca, nem tido relação sexual com a Rosemira. Vamos partir desse pressuposto. Tá? E que por isso não poderia reconhecer a união estável. Loucura isso, gente, absurdo. Porque eu conheço pessoas próximas a mim que depois dos 60 a 70 anos, já aposentados, viúva, encontrou um parceiro, uma parceira, passou a morar junto sem beijar na boca e sem transar, só para ter uma companhia. Mas eles compram lá um carro, eles compram uma casa, eles vivem juntos, eles têm projetos juntos, como se o sexo ou o beijo fosse essencial. Não é essencial. Mas, enfim, uma longa discussão. Agora, só cuidado que nessa terceira hipótese de cabimento do recurso especial, se exige que essa divergência de opinião, de interpretação, se dê entre tribunais distintos. Então, se a divergência for entre turmas do mesmo tribunal, uma primeira turma do Tribunal do Pará pensa diferente da segunda turma, não cabe recurso especial por causa dessa divergência.
Porque já existe um instrumento para sanar essa divergência, que é o IAC, o Incidente de Assunção de Competência, serve também para solucionar a divergência entre turmas de tribunal. Tá? Esse livre trânsito entre tribunais superiores a gente vai estudar no final da aula. Me lembre que a gente vai estudar no final da aula. Agora vem a seguinte pergunta. O que acontece quando existir violação de lei estadual ou lei municipal? Por que eu estou falando isso? Porque lá na Constituição diz que cabe recurso especial quando negar a vigência à lei federal, quando der preferência a um governo local independente de uma lei federal e quando der uma interpretação lei federal. Toda vez é lei federal, lei federal, lei federal. Mas não existem leis estaduais, não existem leis municipais. Existem. Por exemplo, tem lei estadual que regulamenta o IPVA. Diz lá quem tem direito à isenção do IPVA. Regulamenta o ICMS. Quais os serviços estão, quais as mercadorias estão dentro do ICMS. Tem uma lei municipal que trata do ISS. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve um cliente meu, que é uma pessoa jurídica, que faz serviço de praticagem. O serviço de praticagem, ele não é um serviço portuário. O serviço de praticagem é um serviço que, quando chega um navio com mercadoria, o prático vai de lancha, vai de jet ski até o navio lá em alto mar, digamos, e ele vem conduzindo o navio. Então, não é um serviço portuário, tá? É um serviço de praticagem. E aí, tem uma lei municipal de Belém que, na época, não tinha. Na época, tinha o seguinte: quais são os serviços que são tributáveis? Tinha lá, serviço portuário. Tem que pagar o tributo do ISS, para 5% do que você ganha com o serviço. E aí o município começou a cobrar do meu cliente. E eu era advogado do meu cliente. E eu entrei com a defesa dizendo que não. Que a lei diz lá serviço portuário, não diz serviço de praticagem. Serviço portuário não é a mesma coisa que praticagem. Isso tem livros e livros sobre isso. Aí o juiz, manda o meu cliente pagar. Chega no tribunal, vamos imaginar que o tribunal descumpra a lei e diga lá que o meu cliente tem que pagar o tributo. Eu não vou poder entrar, gente, com recurso especial. Não cabe. A instância máxima para discutir interpretação de lei municipal ou estadual é o Tribunal de Justiça Local. O STJ está em Brasília. Ele está ali para decidir questões que vão impactar no Brasil inteiro. Lei federal. Lei estadual e lei municipal tem impacto só na região ali. O STJ não tem esse papel. Outra coisa que tem muita gente me ligado. Muita gente tem me ligado falando assim: poxa, Bona, eu quero entrar na justiça contra o Estado do Pará para que ele me conceda isenção de pagar IPVA, porque eu tenho um filho que tem autismo. E tem uma lei estadual que fala lá da isenção para pessoas com deficiência. Só que ela não deixa claro se a isenção só tem direito quem for uma pessoa com deficiência. Eu tenho deficiência auditiva, de locomoção, eu tenho síndrome de Down, e eu que sou motorista, ou não, se eu sou o condutor de uma pessoa com deficiência, eu também tenho direito à isenção. Isso não está claro na lei. Aí, digamos, eu entro com ação, o juiz julga improcedente, eu entro com apelação, o tribunal julga improcedente, mantém a sentença. Aí eu vou com recurso especial, opa, não cabe, gente. Não cabe porque eu estou discutindo a interpretação de uma lei estadual. Não cabe recurso especial, como vocês viram na Constituição. Recurso especial é para lei federal, que são as leis mais importantes. Porque o que é lei federal? Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Torcedor, o Estatuto do Idoso, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei de Biossegurança, tudo isso é lei federal. São as leis que regulam a maior parte da nossa vida. Mas aqui e acolá, uma lei municipal estadual é importante, mas numa intensidade menor. Então, o STJ só vai se ocupar de lei que tem impacto no Brasil inteiro. Então, interpretar a lei municipal, a lei estadual, ele não vai. Tá? E agora, antes da gente dar um intervalo, a gente vai ver aqui o recurso
extraordinário. Qual o cabimento aí do recurso extraordinário? Deixa eu só ver como está minha bateria aqui, gente. Opa, tá para acabar a bateria. Deixa eu pegar aqui o carregador. Bom, já botei para carregar. Aí, olha só, gente. Nós temos agora a própria Constituição Federal trazendo quando cabe o recurso extraordinário. E aí é muito fácil. O recurso extraordinário é muito fácil. Olha só. Cabe recurso extraordinário quando o acórdão, né, desses tribunais aí, que estão abaixo do STF, o acórdão contrariar um dispositivo da Constituição. Aí é muito fácil, gente, porque a nossa Constituição, diferente de outras, como por exemplo a dos Estados Unidos, a nossa Constituição é uma Constituição muito extensa, que trata de muitas questões. Trata lá do direito dos indígenas, trata dos direitos políticos, trata dos direitos sociais, econômicos, culturais, trata dos direitos fundamentais, trata de direito processual, muitas coisas, até do Colégio Dom Pedro II até do Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro. Vocês acreditam disso? Que a nossa Constituição é tão extensa que ela regulamenta um colégio no Rio de Janeiro. Eu não tinha prestado atenção nisso. Quer que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou colocar aqui para vocês, gente. Porque o pessoal não acredita mesmo. Vou colocar. O Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Trata de ensino religioso em escola pública. Ó. O ensino religioso ó, vai ser matrícula facultativa e ele vai ter em escola pública. Né? Então, a Constituição ela é muito extensa. Então, vamos dar alguns exemplos de acórdãos que violam dispositivos constitucionais. Tá? Então, vamos lá para o artigo 5º. Olha só. Diz lá o artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Tá? E aí vamos imaginar que tem uma fábrica que instala câmera dentro de banheira de vestiário de funcionário. Né? Como já teve o caso, eu não vou ser leviano de dizer o nome da empresa, mas no caso que ficou famoso, que fizeram até uma piada com isso, que é o Big Brother e aí o nome da empresa, que eu esqueci qual é a empresa e não vou dizer qual é o nome. E aí o que acontece? Vamos imaginar que tem um acórdão lá da Justiça Trabalhista negando qualquer direito do empregado. A indenização, porque as câmeras é para a segurança de todos, etc. Dentro do vestiário. O que o advogado do trabalhador vai fazer? Vai entrar com recurso extraordinário, porque o acórdão contrariou um dispositivo constitucional que diz a intimidade é inviolável e que cabe dano moral. Outro exemplo aqui, gente. Vamos lá. Direitos dos indígenas. Indígenas. Cadê?
O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Aí vem o aproveitamento dos recursos hídricos. Aqui. Esse aqui é o dispositivo. Artigo 231, parágrafo 2º. Então, olha só. São reconhecidos aos índios sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças e tradições, e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupa, e que compete à União demarcar, proteger e fazer respeitar essas terras. Qualquer terra que eles ocupam? Não. Qualquer terra que eles ocupam? Não. As terras que tradicionalmente eles ocupam. Ou seja, seus ancestrais já ocupavam e foi repassando para gerações. Tá? É essa terra que eles têm a proteção, porque o tataravô deles já moravam lá, bisavô, e aí eles têm direito à proteção. Não vai chegar ninguém ali comprando aquilo ali. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nada existentes. O que a Constituição consagrou? A Constituição consagrou aqui, e veja que a nossa Constituição é uma Constituição muito preocupada com minorias, né? Como as religiões africanas, as culturas indígenas, né, que são minorias no sentido quantitativo mesmo. E aí, essa é a chamada posse coletiva. Aí vamos imaginar que tenha lá um indígena, uma comunidade indígena, que entra com ação na justiça para discutir a posse com um fazendeiro lá que diz que comprou e quer ter a posse daquela terra. E o juiz e o tribunal dão ganho de causa por fazendeiro, argumentando que aquela terra não é tradicionalmente ocupada pelos indígenas, porque eles ali usam calça jeans, usam carro, moto, tem casa de alvenaria, internet, TV a cabo, tem já escolas, tem mercadinhos, vias asfaltadas, veículos, e que loja de roupa, tudo, e que por isso aquilo ali não é uma comunidade indígena e que deve ser dado o direito ao fazendeiro. Qual é o problema dessa interpretação? Por que ela é errada, essa interpretação? Porque pode sim o indígena ter internet, televisão, carro 4x4? Por que pode o indígena trabalhar na cidade, voltar? Como nos Estados Unidos tem indígena que é dono de cassino. E aí, modéstia à parte, eu fiz mestrado e doutorado em direitos humanos e tive que ler antropologia, tive que ler o Goethe, né, saber local. Ouvi muitas palestras de indígenas, como do Vira, lá de Marabá. Tive aula com uma das maiores assumidades em direito indígena, que é a Jane Beltrão, no Brasil inteiro. Ela elabora parecer para o governo, para os institutos, etc. Então, eu estudei muito direito indígena. O que acontece? O que faz uma pessoa ser indígena não é a roupa que ela veste, ou se ela mora no rural, ou se ela vem para a cidade. Um dos indígenas que eu conheci é um professor universitário. E quando eu fiz direito na UFPA, digamos, eu estava no 4º ano, no 2º ano tinha um rapaz, que eu tenho ele no Facebook, não sei o que Caiapó, André Caiapó, alguma coisa assim. Ele é indígena, tem cota lá para mestrado, doutorado e para graduação, justamente para que eles possam defender os direitos dele. Então não tem nenhum problema. Tem indígena que é senador, tem indígena na Bolívia e na Venezuela, mas na Bolívia e no Peru, tem indígenas que são em maior número, né, deputados e tudo. A gente tem aqui no Brasil só uma que é senadora, se não me engano. E ela não deixa de ser indígena, gente. Sabe por quê? Por exemplo, o Vira. O Vira é professor. Ele ganha o dinheiro dele, ele tem o carro dele, tem um carro bom, tem um celular bom, tudo.
Mas por que ele continua sendo indígena? Isso, mas não está errado ter avião, não está errado ter dinheiro, ser rico, não está nem um pouco errado. Porque o que caracteriza o indígena é que quando ele está lá, junto àquele povo, ele é reconhecido como indígena, nos costumes, nos usos, na linguagem, nas tradições. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu sou paraense, da Gema, tacacá, tucupi, açaí, peixe frito, farinha, falo chiado. Eu sou paraense da Gema com muito orgulho, mas eu morei um tempo em Edimburgo, na Escócia, tá? Num lugar totalmente diferente, frio, tudo, falando inglês lá, tudo. Para fazer uma parte do meu doutorado lá. E aí, gente? Ah, não, ele tá lá no frio falando inglês, então ele não é paraense. Não, se eu encontrar com paraense ou se eu voltar para o Brasil, não me reconhece como paraense? Os costumes, os usos, as tradições daqui vão me identificar como paraense. Eu posso estar na Nova Zelândia, eu continuo sendo paraense. E essa questão de usar carro e celular é um argumento tão pobre, porque nós usamos coisas dos indígenas. E não é por causa disso que a gente se torna indígena. A gente usa a goma do tacacá. A gente usa vários remedicamentos naturais. Catuaba, copaíba, urucum. A gente usa um monte de coisa que teve origem dos indígenas. Por quê? E a gente não se torna indígena. Então, quando eles usam coisas que a nossa civilização não indígena criou, carro, tecnologia, essas coisas que realmente foram criadas pela comunidade não indígena, eles não se tornam não indígena por causa disso. Ao contrário, se faz bem para eles. O que torna uma pessoa indígena, um grupo indígena, é que eles mantêm as tradições e os costumes. Então, por exemplo, nesse lugar que tem em Belém, está escrito lá na frente, comunidade indígena fulano de tal. E as casas são todas de alvenaria. E tem muitos, tem carro, tem comércio lá. E muitos fazem faculdade na UFPA e voltam e pegam um barco. E eles continuam sendo indígenas, porque toda noite eles se reúnem para fazer oração para o Deus Sol, para o Deus Mar, para fazer as danças. Eles se identificam, eles têm orgulho. Eu achei muito legal. O Vira, quando deu essa palestra lá na UFPA, isso já foi no meu doutorado, ele é um cara intelectualizado, ele escreve artigos, ele vai dar palestras no Brasil inteiro, papapá. E ele anda lá com um cordãozinho dele de indígena e um pozinho que ele passa. E ele fala com muito orgulho. Diz o seguinte, não, eu jamais vou deixar de ser indígena. Eu posso um dia ser embaixador da ONU e morar numa cobertura. Qual é o país mais caro do mundo? Aquele lugar que tem a corrida de Fórmula 1, gente. Que é uma água custa 100 reais, 100 euros. É o lugar mais caro do mundo, gente. Como é o nome? Dubai? Não é Dubai. O metro quadrado, tudo é o mais caro do mundo. Cadê, gente? Mônaco, isso. Gente, eu posso um dia morar numa cobertura em Mônaco de 1.000 metros quadrados. E eu sou indígena. Eu vou chegar lá na minha comunidade indígena, eu rezo para o Deus não sei de onde, eu sou reconhecido como tal pelos costumes, pelos usos, pelas tradições. Então é isso que faz ser um indígena. Tá? Então, gente, é igual o avô da minha esposa, ele veio para o Brasil pelo governo japonês. Ele tem mestrado numa universidade do Japão em economia. Isso há muitas décadas, já tem 90 anos. E o governo japonês, quando ele concluiu o mestrado, disse que ia dar uma fazenda para ele, no Pará, para ele plantar pimenta do reino. E até hoje ele tem essa fazenda lá em Paragominas, ele planta pimenta do reino. Ele passa o dia inteiro assistindo televisão japonesa. Já passaram décadas. Ele passa o dia inteiro assistindo televisão japonesa, lendo só livros e tudo japonês. Tá? Comida, tudo é japonês. Ele liga para os amigos dele, tudo em japonês. Ele viaja para encontrar com os amigos dele, tudo japonês. E ele é um japonês, ele nem fala português direito. Fala malmente português. Ah, mas ele está aqui no Pará, pimenta do... Não, gente, ele continua japonês. É porque tem muito preconceito no Brasil, né? As pessoas não aceitam que um indígena possa ter um iPhone. As pessoas não aceitam que um indígena possa estudar numa universidade. As pessoas não aceitam que um indígena possa ter um carro 4x4. Né?
E aí, depois fizeram uma pergunta lá da questão do indígena, se eles teriam algum auxílio e tal. Ele falou que isso é mentira, que os indígenas não recebem dinheiro do governo, não. Recebe a proteção da terra. E malmente ainda, que muitos morrem. Mas, enfim. E aí, digamos, tem esse acórdão. O advogado dos indígenas vai entrar com um recurso extraordinário, alegando que foi violado, foi contrariado um dispositivo constitucional, tá? Que diz que as terras tradicionalmente ocupadas, né, destinam-se ao posse permanente, que eles continuam indígenas, mesmo tendo caso de alvenaria. Basta o mínimo de leitura de antropologia, de direito indígena, para chegar a essa conclusão. Mais um exemplo, último exemplo. Tem aqui. Aqui, ó. Não, tem um aviso prévio, mas o aviso prévio já foi regulamentado numa lei. Não é ofensa reflexa. Aqui, ó. Isso aqui é bacana. É inviolável, artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Tá? E aí, vamos imaginar que lá na face, né, os alunos de uma religião consigam um espaço de oração lá dentro da face. Né? A faculdade dá esse espaço de oração, etc. Como em muitas faculdades do mundo tem, né, um espaço para culto, etc. E aí, um grupo de alunos entra com uma ação de obrigação de fazer para retirar aquilo ali tudo, porque o Estado é laico, porque isso, por aquilo outro. E eles podem, se eles perderem a ação, serem obrigados a tirar aquele local de culto, eles podem entrar com recurso extraordinário, alegando ofensa direta aí à Constituição. Tá? Então, são alguns exemplos que a gente traz aqui, mas vamos lá para as outras hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Então, a primeira hipótese é essa, né? Contrariar um dispositivo da Constituição. A segunda hipótese é quando o acórdão do tribunal inferior ao STF declarar inconstitucional um tratado ou uma lei federal. O que acontece, gente? Vocês estudaram e sabem que o Brasil ele adota também, né, um modelo de controle difuso. Porque o STF são 11 ministros, então demora para algumas questões constitucionais, algumas leis que são inconstitucionais, chegarem ao STF para o STF ir lá e decidir que é inconstitucional. Então, existe um controle que nasceu nos Estados Unidos, no caso Marbury versus Madison, em 1803, lá na decisão do juiz John Marshall, né, que trouxe a ideia de que qualquer juiz ou tribunal do Brasil inteiro, do mundo daquele país, né, pode se negar a aplicar uma lei porque ela é inconstitucional e declara inconstitucional de forma difusa, porque ela está difundida, ela está espalhada por todos os juízes e tribunais têm esse poder. Aí, vai lá o Tribunal de Justiça do Pará e declara inconstitucional um artigo do Código Civil. O outro tribunal do Rio Grande do Sul declara inconstitucional um artigo da lei trabalhista. O que acontece, gente? Não é que eles estejam, esses juízes, negando a aplicação de um dispositivo da Constituição. Não, eles estão dizendo que uma lei fere a Constituição. Então vai ser com base no inciso, na linha B. Então eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês, lá do Código Civil. 2 exemplos aqui para vocês. Aqui no Código Civil, tem 2 artigos que eu considero inconstitucionais. Tá? O primeiro é esse aqui, ó. São incapazes, relativamente, os pródigos. Para mim, esse é um artigo inconstitucional. Porque o que é o pródigo? O pródigo é aquele que dilapida o seu patrimônio, se desfaz do seu patrimônio, meio que sem muita responsabilidade de manter. Com jogo, com aposta, com viagens caras, vendendo a preço de banana, etc. E eu considero que se a pessoa não tem filho menor,
Não pode ninguém pedir minha interdição por causa disso. Um irmão, uma esposa, um pai, uma mãe. Porque se eu trabalhei, passei minha vida inteira estudando e conquistei o que eu conquistei, se eu quiser vender tudo que eu tenho e viajar o mundo todo e apostar todo o meu dinheiro no cassino de Las Vegas, a minha integridade psíquica estando boa, ninguém tem nada a ver com isso. Eu entendo que fere a liberdade, eu entendo que é inconstitucional. E um outro que eu entendo que é inconstitucional é o regime da separação obrigatória de bens, que diz é obrigatório o regime de separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos. Presumindo que quem casa com uma pessoa com mais de 70 anos casa por interesse. E ferindo a liberdade individual lá do idoso. Tem cliente meu que tem 72, 75 anos. O cara faz esporte, é plenamente lúcido, já se divorciou e namora lá uma pessoa mais nova, ou mesmo da idade dele, não interessa. E ele acha bonito, ele tem um sonho de que tudo que eles comprem juntos seja metade de um e metade do outro. Não interessa se ele deu 100 mil e a namorada dele deu 1.000. Ele quer fazer um pacto com ela que metade de um, metade do outro, quer deixar isso bem claro no papel. E aí diz aqui que é obrigatório o regime de separação de bens, ferindo a liberdade. Nesse segundo caso, o MP da grilagem, posso pedir recurso especial alegando inconstitucionalidade? Não conheço o MP da grilagem, Renan. Não conheço. Não sei do que se trata. E aí, gente, entendo que fere a liberdade. Bom, e aí o tribunal declara inconstitucional, o que vai acontecer? Você entra com recurso extraordinário, porque a última palavra em matéria constitucional deve ser do STF. E aí temos também o contrário aqui, quando o acórdão dá prevalência a uma lei local ou a um ato do governo local, lei local, lei estadual ou lei municipal, ou um ato de um governo, como um decreto, e não a Constituição. Então, digamos, tem um decreto lá ou uma lei estadual que permite pena de morte, permite trabalho forçado, permite que tenha uma sentença sem mandar citar o réu, quer dizer, fere a ampla defesa, o contraditório, fere as questões lá de que não tem pena de morte e tudo. Então, neste caso, se dá preferência a uma lei local em detrimento da Constituição. Cabe também recurso extraordinário. E a última hipótese, gente, não confundam lá com recurso especial. A última hipótese, ela cabe, o Fred Dias explica isso bem, quando existir uma discussão sobre quem tem competência para legislar sobre aquele assunto. Tem uma lei local, tem uma lei federal, tem uma lei estadual, tem uma lei municipal, tem uma lei federal, que tratam sobre a mesma questão: energia elétrica, água, direito do consumidor, questão do isolamento lá social, questões contratuais, processuais. E aí, se a discussão for sobre quem realmente tem a competência para legislar, você vai poder entrar com recurso extraordinário, porque a Constituição é que trata das competências de cada ente federativo para legislar. Direito ambiental, gratuidade de transporte. E aí, se tiver conflito entre essas leis e a discussão for sobre quem tem a competência, aí vai ser recurso extraordinário. Pessoal, vamos dar um pequeno intervalo aí, de 10 minutinhos só, tomar uma água, um café, e a gente volta para falar do procedimento, e em seguida para fazer o Kahoot, tá bom? Então, você não vai... Primeira parte aqui do procedimento
do recurso especial, do recurso extraordinário, é que o protocolo é feito perante o presidente do Tribunal de Justiça, tá? Ou do TRF, né? Então, vamos colocar aqui um desenho. Cadê o negocinho que aparece para mim? Peraí. Aqui. Então, é como se fosse assim. Você tem exatamente aqui, ó. Você tem o presidente do tribunal local. Tá? É perante esse presidente que você vai apresentar o recurso especial ou extraordinário. E aí, dependendo da situação, se passar lá em vários requisitos, é que ele vai remeter para o STJ ou para o STF. Vamos lá. Segundo ponto do procedimento. Segundo ponto do procedimento é que o presidente do tribunal local vai intimar a outra parte para contraminutar o recurso, tá? Ou seja, não mandou ainda para o STJ, nem mandou para o STF. Ele vai intimar a outra parte para se manifestar. Coisa parecida acontece com o recurso de apelação, né? O recurso de apelação, você protocola perante o juiz de primeiro grau e ele intima outra parte para contrarrazoar. Terceiro ponto importante. Aqui começa a ficar um pouco mais complexo, mas se você não perder a atenção, dá para acompanhar o nosso Kahoot, vai ter exatamente questões aí sobre isso. Olha só. Ele já intimou a outra parte para contrarrazoar? O que ele vai fazer? Ele vai negar seguimento ao recurso especial ou extraordinário. E só admitir aqui a raiz. Ele vai negar seguimento a recurso especial ou extraordinário. Que o acórdão esteja em harmonia com precedente do STJ ou STF. Tá? Então, se o acórdão está em harmonia com uma jurisprudência sólida do STJ ou do STF, o próprio presidente do tribunal local não vai levar para o STF a questão, não vai remeter o recurso para o STF nem para o STJ. Então, você está querendo lá discutir aborto de feto anencéfalo e o acórdão disse que não é crime, não adianta recorrer, porque o STF já tem um posicionamento sólido que não é crime. Aborto de feto anencéfalo, profissional da saúde para mulher. Você quer entrar lá com recurso extraordinário para discutir que não pode ter ensino religioso em escola pública? Já tem um precedente sólido sobre isso, de que o STF diz que pode ter ensino religioso em escola pública. Ou no STJ, o STJ já tem um posicionamento sólido de que para ter dano moral quando você come algum alimento que tem um corpo estranho, né? Uma minhoca, sei lá, uma barata, você só tem direito a dano moral se você ingerir o alimento. Então, vai ser negado o segmento desse recurso se o acórdão está perfeito, está em harmonia com esse precedente do Tribunal Superior. Ou também vai negar segmento, essa aqui é a primeira hipótese, né? Também vai negar segmento, aí é só o recurso extraordinário. Ao recurso extraordinário que o objeto, né, do recurso, o STF já negou a existência de repercussão geral. Então, equiparação de salário de professor com não sei quem, de delegado com procurador, questão envolvendo direito de voto, o STF em várias questões disse que não tem repercussão geral.
e aí o seu recurso é sobre isso, que o STF já disse que não tem repercussão geral, não vai ser admitido também esse recurso. Agora vem uma questão. Essa decisão do presidente do tribunal, ela pode ser equivocada? Pode ser que o presidente do tribunal negue seguimento a um recurso extraordinário, por exemplo, dizendo que o STF já disse que não tem repercussão geral, quando, na verdade, a coisa é diferente. Por exemplo, eu estou discutindo se um transexual pode usar um banheiro do gênero social dele. O gênero social dele é feminino, ele pode usar o banheiro feminino. E aí, o presidente do tribunal entende que o STF já disse que não tem repercussão geral. Não, mas ele disse que não tem repercussão geral numa questão de transexual, que era uma questão envolvendo registro de mudança de nome, etc., porque ele entendeu, o STF, que o STJ já tinha afirmado sobre isso. Então a questão é diferente, é o uso de banheiro agora. E aí, qual é o recurso contra essa decisão, gente, do juiz, do presidente do tribunal? Espera aí que tem gente querendo entrar. O recurso contra essa decisão é o agravo interno. O recurso contra essa decisão é o agravo interno. Gente, o agravo interno, ele é um recurso, tradicionalmente, né, um recurso contra decisão monocrática de tribunal. Então, isso cabe para qualquer tribunal. O Dias Toffoli deu efeito suspensivo a um recurso extraordinário, agravo interno. Um desembargador relator de uma apelação nega o efeito suspensivo ou não conhece da apelação, agravo interno. E aqui é uma decisão monocrática, decisão do presidente. Em que consiste o agravo interno? O agravo interno consiste num recurso, que também é um prazo de 15 dias, que você leva aquela questão para o colegiado que o julgador faz parte. Então, uma decisão contra um agravo interno contra a decisão do Dias Toffoli vai fazer com que a turma do Dias Toffoli possa reexaminar a questão. Um agravo interno contra uma decisão do presidente vai fazer com que o colegiado do tribunal reexamine a questão. Tá? Então, vamos lá para o CPC. Aqui. Nosso CPC. Olha só. Recebida a petição, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões em 15 dias. Tá? Então, o recurso, aqui, ó, o recurso extraordinário e o especial serão interpostos perante o presidente do tribunal recorrido. Depois, o presidente do tribunal vai intimar para contrarrazões. Depois, vai negar seguimento a recurso extraordinário, que discuta uma questão que o STF já tenha dito que não tem repercussão geral, né? Ou também ou um recurso especial extraordinário que o acórdão esteja em conformidade com o precedente do STJ ou do STF. E aí, bem aqui diz que da decisão proferida com fundamento do inciso 1º, depois a gente estuda o inciso 3º, caberá agravo interno. Inciso 1º é esse, negar seguimento. Caberá agravo interno. E o agravo interno é um recurso que está lá no artigo 1021. Ó. Contra a decisão do relator, cabe agravo interno por colegiado do relator. Em 15 dias, e o colegiado daquele julgador vai reexaminar a questão. Segunda questão importante aqui. Tá? Segunda possibilidade. O presidente do tribunal pode suspender o recurso especial ou extraordinário quando o STF ou STJ já admitiram
recurso especial ou extraordinário repetitivo. Ou seja, aquela matéria que está sendo discutida no recurso especial ou no recurso extraordinário já foi afetada no STJ como recurso especial repetitivo ou no STF como recurso extraordinário repetitivo. É muito parecido com o IRDR, quando se tem lá muitos recursos especiais, muitos recursos extraordinários, se escolhe 2 casos representativos da controvérsia e suspende todos os processos no Brasil inteiro. Então, se o seu recurso especial extraordinário versa sobre uma questão que já foi afetada no regime de repetitivos, o seu processo vai ficar suspenso, o seu recurso vai ficar suspenso. Quando for proferida a decisão, né, do recurso especial extraordinário repetitivo, o tribunal vai incorporar apenas o precedente no seu caso. E aí, gente, qual o recurso cabível contra essa decisão? Porque ele pode estar suspendendo o meu recurso de forma indevida. Meu recurso pode ter um objeto diverso daquele que está afetado no repetitivo. O recurso é o mesmo recurso, gente. Agravo interno. A mesma coisa aqui, você pode entrar com agravo interno para dizer que a suspensão foi indevida. Tá? Mais um ponto aqui. Quinta possibilidade. O presidente do tribunal pode devolver o processo para a turma, para a turma se retratar. Quando o acórdão esteja colidindo com o precedente sólido, né, do STJ ou STF. Então vamos imaginar agora que é o contrário. O acórdão colide com um posicionamento sólido do STF. Diz que não pode ter ensino religioso de escola pública, diz que o aborto de feto anencefalo é crime. Colide. O que acontece? O processo vai para o Tribunal Superior? Não. O próprio presidente do Tribunal de Justiça local manda se retratar, devolve para a turma se retratar. Tudo isso, gente, para evitar um trabalho excessivo desses tribunais superiores que têm poucos julgadores. Né? E aí seria um trabalho excessivo. Então vamos lá para o CPC. Artigo 1030. Poderá o quê? Encaminhar o processo para realizar juízo de retratação se o acórdão divergir do entendimento do STF ou do STJ, um precedente vinculante deles. Ou pode suspender o recurso que versar sobre controvérsia de um caráter repetitivo não decidida pelo STF ou pelo STJ. Ou seja, o recurso especial extraordinário repetitivo ainda vai ser julgado. E aí, olha só, gente, na parte finalzinha aqui, ó, nós temos da decisão com base no fundamento, o inciso 1 e 3 caberá agravo interno. Então, olha só, gente, cabe agravo interno quando a suspensão for indevida. No meu caso é diferente do caso que está afetado. Mas não cabe recurso dessa decisão aqui. Então, vamos lá para o nosso quadro branco. Essa decisão de mandar se retratar, ó, de mandar se retratar, não cabe recurso. Opa. Essa decisão aqui, ó, não cabe recurso. E por último, aí sim, a gente vai ter agora a esperança do processo finalmente ir para o STF ou para o STJ. Quando? Sexta possibilidade. Quando o presidente do tribunal já fez toda essa análise. Ou seja, já intimou a outra parte para contrarrazoar. Já viu que não é o caso de negar segmento. Tá? Já viu que não é o caso de suspender. Já viu que não é o caso de mandar se retratar. Ou seja, o STJ e o STF não tem nenhum precedente sólido sobre a matéria. Tá? Nunca se apreciou repercussão geral.
Não tem recurso especial extraordinário repetitivo. É uma questão, então, nova. Aí sim, chega no sexto passo. Questão é uma questão nova, que não tem precedente firme, tá? Aí sim, o presidente vai realizar juízo de admissibilidade. Isso mesmo, gente. O recurso especial e o recurso extraordinário, eles são os únicos recursos no direito brasileiro que têm um duplo juízo de admissibilidade. Todos os outros recursos, por exemplo, agravo, quem faz a admissibilidade do agravo? O tribunal. Apelação, quem faz a admissibilidade? O tribunal. O juiz só manda contrarrazoar e manda sem admissibilidade. Embargo de declaração, o próprio juiz ou o tribunal que vai julgar. Mas o recurso especial extraordinário, como o STJ e o STF recebem demandas do Brasil inteiro, se tem um duplo juízo. O presidente do tribunal local faz logo o primeiro juízo de admissibilidade. O que ele vai analisar aqui, gente? Se está dentro do prazo, se a parte é legítima, se tem interesse recursal, se foi pré-questionado, se está discutindo matéria de fato ou não, se houve esgotamento das vias, vai fazer toda essa admissibilidade. Só tem uma coisa que não vai ser analisada aqui, exceto repercussão geral. Por quê? A Constituição Federal diz que a repercussão geral só pode ser analisada por voto de 2/3 do STF. Então, aqui neste caso, o presidente do tribunal não vai analisar a repercussão geral. Não cabe a ele dizer que a questão é importante ou não para o país, tem ou não repercussão geral. E aí vem a questão. Se o juízo de admissibilidade for positivo, o presidente do tribunal vai mandar para o STF ou para o STJ. Só que esse juízo de admissibilidade não vincula. O relator do STJ ou do STF vai poder dizer: não, acho que não houve pré-questionamento. Não, acho que aqui está discutindo matéria de fato. Ainda assim não vincula, tá? Mas pelo menos já é um meio caminho andado. E se o juízo for negativo? Ou seja, o presidente do tribunal diz que não houve esgotamento, que a discussão é de fato. Qual o recurso cabível? Aqui é diferente. Aqui, o recurso cabível é o famoso agravo em resp ou o agravo em resct. É o famoso agravo que o pessoal chama no linguajar comum, o agravo para destrancar o recurso especial ou o agravo para destrancar o recurso extraordinário. Esse agravo é diferente. Por quê? Este agravo aqui, ele é protocolado perante o presidente local, só que com um detalhe. Ele é protocolado aqui perante o presidente local, mas o presidente local só vai intimar outra parte para contrarrazoar e ele é obrigado a remeter para o Tribunal Superior. Tá? Então, esse agravo vai ser para o STJ e para o STF. É um recurso somente para discutir, tá? Somente para discutir a admissibilidade. Teve uma vez que eu fui exitoso nessa parte aí. O presidente negou segmento, não conheceu do meu recurso, dizendo que a matéria não foi pré-questionada. Aí eu entrei com agravo no recurso extraordinário, fui para o STF conheceu do recurso, dizendo que deu provimento ao agravo interno para mandar subir o recurso extraordinário, destrancar o recurso extraordinário, dizendo que houve um pré-questionamento implícito na matéria constitucional que eu estava alegando. Tá? Então vamos lá para o CPC, que diz exatamente isso. Ó. E aí, realizar juízo de admissibilidade, se positivo, remeter ao Supremo Tribunal ou ao STJ. E aí, olha só o que diz o parágrafo. Da decisão de inadmissibilidade do inciso 5, no caso do juízo de admissibilidade, cabe agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042. Ou seja,
cabe agravo em recurso especial extraordinário contra a decisão do presidente ou do vice-presidente que inadmitir recurso extraordinário especial, salvo quando for negar seguimento por questão de já estar em conformidade com a decisão do STF e do STJ, que aí vai caber agravo interno. E aí, gente, finalmente, nós temos a possibilidade de uma interposição simultânea de recurso extraordinário especial. Porque você, como advogado, para aumentar as chances do seu cliente, tem lá um fundamento da sentença, dado o acórdão constitucional, tem um fundamento infraconstitucional. Você entra o quê? Com os dois recursos, com recurso extraordinário para o STF e com recurso especial para o STJ. Só que tem uma questão. Se você entra com os dois recursos, tá? Primeiro tem que ser julgado o recurso especial. Diz o artigo 1031, ó, CPC, que se você entra com os dois recursos, vai julgar primeiro o recurso especial e só depois o recurso extraordinário. Porque a Constituição está no topo da ordem jurídica. Então tem que se decidir primeiro a questão do recurso especial, depois do recurso extraordinário. Agora, se ambos os fundamentos, constitucional e infraconstitucional, são suficientes para manter o acórdão, você vai ter que ter o provimento de ambos os recursos para poder reformar a decisão. Então, eu tive o provimento do meu recurso especial. Beleza, mas tem um fundamento constitucional ainda. Aí vai para o STF, que se der provimento também ao meu recurso, eu vou ter esse. Agora, tem situações que eu não tenho interposição simultânea. Tem situações que a matéria é só de lei federal. Sei lá, um prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor. É só recurso especial. E tem outras matérias que são só constitucionais. Né? Está tratando lá da questão envolvendo transparência, moralidade da administração pública. Vai ser só recurso extraordinário. E o que é o famoso recurso especial e recurso extraordinário repetitivo? O que acontece? É possível que você tenha uma numerosidade enorme de recursos especiais no STF, no STJ, ou de recursos extraordinários no STF. E aí o que acontece? Não é inteligente, não é eficiente, não é econômico que o STF julgue todos aqueles um por um, que eles são idênticos. Nem é econômico que o STF, o STJ, julgue um por um em várias sessões de julgamento 190 recursos especiais idênticos. E aí existe a possibilidade, igual como tem lá no IRDR, só que aqui no Tribunal Superior, do STJ selecionar dois, né, ou mais recursos especiais, ou do STF selecionar dois ou mais recursos extraordinários representativos da controvérsia, para, dentro de um ano, fixar a tese, e essa tese vai ser incorporada a todos os casos paralisados. Só que tem um detalhe, aqui no recurso especial extraordinário é idêntico ao IRDR. Foi afetado o recurso especial ou extraordinário repetitivo, manda ofício para todos os tribunais e juízes do Brasil suspenderem os processos que versem sobre aquela questão. Tá? E vão aguardar o julgamento. Quando tiver o julgamento, a decisão do STF ou do STJ vai ser incorporada em todos os casos suspensos pelos respectivos juízes e tribunais. E para os casos futuros vai servir como precedente vinculante. Só que tem um detalhe. Vocês vão de convir comigo que o STF e o STJ eles precisam também de um apoio nisso. Por esse motivo, o artigo 1042 permite que o presidente do Tribunal de Justiça local, percebendo que ele recebeu, sei lá, 100 recursos sobre coronavírus e revisão contratual, 200 recursos sobre a responsabilidade do Estado em morte de coronavírus, lá, recurso extraordinário, o próprio presidente do tribunal local pode dar um aconselhamento ao STF ou ao STJ. Ele já seleciona dois desses recursos e manda para o Tribunal Superior. Não vincula, tá, o Tribunal Superior. Que pode não só não afetar recurso especial repetitivo ou extraordinário repetitivo, como pode também escolher outros casos representativos da controvérsia. Então vamos lá para o nosso CPC.
Aqui. Aqui, ó. Do recurso especial extraordinário. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com o regimento interno. O presidente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal pode selecionar 2 ou mais recursos e remeter para o STF ou para o STJ. Tá? E aí o que acontece? Mesma coisa. Selecionados os recursos, o relator, constatando os que estão preenchidos os pressupostos para afetado, proferirá decisão, identificando com precisão a questão e suspendendo todos os processos no Brasil inteiro. Diferente do IRDR, que suspende só no estado ou na região. E aí sim, a mesma coisa aqui. Quando tem o julgamento, ó, publicado o acórdão, o presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos que estejam lá suspensos e que o acórdão coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Ou seja, o acórdão está em harmonia. Aí o próprio presidente vai negar seguimento. Mas, se o acórdão estiver dissonante com a orientação do Tribunal Superior, o órgão vai reexaminar o processo, o recurso. Aquela turma que julgou vai reexaminar para julgar conforme aquela orientação. E os processos de primeiro grau vão retomar o julgamento pela sentença que vai incorporar a decisão aos recursos. Mas, no artigo 927, nós temos que são precedentes vinculantes, ó. Aí sim, os acórdãos incidente de assunção de competência, os acordos em incidente de resolução de demandas repetitivas e os acordos em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. Então, todos esses são precedentes vinculantes. Agora vem uma pergunta. Vocês olhando aqui no artigo 927, que é o rol de precedentes vinculantes, vocês não vão encontrar recurso especial. Não tem recurso especial aqui. Aqui só tem recurso especial repetitivo. Mas vocês sabem que tem decisões do STJ que solucionam recursos especiais únicos, né, que não são repetitivos. Significa dizer que a decisão de um recurso especial não é vinculante? Perfeito. Só é vinculante a decisão do recurso especial repetitivo. Ou a súmula do STJ. Porque qual é a diferença de uma súmula, recurso especial repetitivo, para uma decisão de um recurso especial? A diferença é a seguinte, é que se tem súmula, aqui, ó, que é um precedente vinculante, a maioria dos ministros concordam com a tese, e mais que isso, significa que aquilo foi decidido de forma reiterada. É um posicionamento sólido e firme. E o recurso especial repetitivo também é uma decisão do colegiado, de todos os ministros. Diferentemente de um recurso especial, que é julgado por uma turma. Então, se entendeu por bem o seguinte, olha, o recurso especial do STJ ele tem um alto peso, um alto grau de autoridade, mas ele não é vinculante. Ou seja, um juiz pode decidir diferente do que uma decisão de um recurso especial comum. Contudo, é diferente o recurso extraordinário. Por quê? Se vocês forem ler o artigo 927, recurso extraordinário não forma precedente vinculante. Somente o recurso extraordinário, que é repetitivo. Mas, se vocês forem ler o CPC inteiro, vocês vão chegar à conclusão de que o recurso extraordinário é sim precedente vinculante, mesmo que não seja repetitivo. Vamos lá. Primeiro, artigo 1030. Diz que recebido o recurso, olha só, inciso 2, vai encaminhar o processo para retratação, se o acórdão divergir do entendimento da STF
no regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Ou seja, se a decisão é contrária a um precedente de uma repercussão geral, que não seja repetitiva, o tribunal não tem direito de decidir dessa forma. Tanto é que devolve para que ele se retrate. Tá? Isso é uma prova de que o recurso extraordinário ele não está no rol de precedente vinculante, mas a partir de uma interpretação sistemática, ele é vinculante. Outra prova disso é o parágrafo 5º do artigo 1035. Diz que, reconhecida a repercussão geral, o relator no STF vai determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão. Ou seja, justamente para que, após a decisão do STF, seja incorporado em todos os casos que ficaram paralisados. Isso é mais uma prova de que o recurso extraordinário com repercussão geral, né, claro, só com repercussão geral é que o recurso extraordinário foi julgado. Então, se é recurso extraordinário, foi julgado é porque tem repercussão geral. E a última prova de que realmente a decisão do recurso extraordinário ela é vinculante está lá na parte da execução de sentença. O artigo 525 ou 520. Aqui, ó. 525. 525 trata da defesa do executado quando já estiver executando a sentença. E aí diz, na impugnação, o executado pode alegar inexecuibilidade do título. Aí, quando a gente vai para o parágrafo 12, diz, considera-se inexigível a obrigação reconhecida numa sentença, né, fundada em uma lei, considerada inconstitucional pelo STF, em controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso. O difuso é exatamente pelo recurso extraordinário. E aqui não está dizendo que tem que ser repetitivo. Tá? E outra coisa, gente, esquecendo as leis, se a gente for olhar para a prática jurídica, a decisão do STF em recurso extraordinário, ela é cumprida por todos. Ninguém ousa em decidir de forma diferente do STF. Por exemplo, o STF decidiu ano passado que não poderia, era inconstitucional a desaposentação. Decidiu no recurso de um senhor lá, um senhor só. Reconheceu a repercussão geral. E aí, todos os juízes do Brasil inteiro negam o direito à desaposentação. O STF decidiu no recurso extraordinário que não precisa exigir o diploma de jornalismo para exercer o jornalismo. Diploma de jornalista para exercer o jornalismo. É indiscutível no Brasil inteiro. Foi no recurso extraordinário que o STF decidiu lá o casamento homoafetivo e ninguém discute mais isso. No âmbito do tribunal não pode ter uma interpretação diferente. Ou seja, gente, é diferente a decisão do STF no recurso extraordinário, que tem como requisito de admissibilidade a repercussão geral, justamente porque transborda, porque é importante para outras pessoas, do que o recurso especial, que não tem esse requisito. Então vai ter que ter súmula ou recurso especial repetitivo. Tudo bem, pessoal? Hoje foi um dia agitado. Eu estava dando aula de tarde e aí eu tive um intervalinho de 17 horas até agora e eu estava lendo as notícias, um monte de bomba, né, gente, desse negócio aí da reunião. Vocês estão acompanhando? Eu não consegui assimilar ainda. Mas a gente já está vivendo uma crise de saúde, né? Sanitária, uma crise humanitária. E ainda vem uma crise política, gente. É muita coisa, né? É um baque muito grande. Fogo no parquinho. Já não basta, sei lá, 1.000 mortes por dia de coronavírus e ainda tem as cagadas políticas, né? Agora, só uma dúvida. Foi isso tudo